Oligarcas no controle, expondo a classe bilionária, seus acordos secretos e a trama globalista para dominar sua vida, de James Bernard. Esta é uma análise literária e não reproduz as opiniões e pontos de vista do autor. É uma tradução minha do original em inglês, por isso pode conter eventuais incorreções, mas que não comprometem o entendimento da obra no seu todo. Também não substitui a necessidade da leitura do livro na íntegra. O autor é diretor de pesquisas de uma instituição privada norte-americana. Como sigla tem as iniciais DAI. É autor de livros e conferencista, e atua ao lado de renomados promotores federais e jornalistas investigativos, como Peter Schweizer, também escritor best-seller. E nesta obra, James Bernard analisa e expõe a rede global de poder operada nas suas partes visíveis por multibilionários como Soros, Gates, Zuckerberg e outros do clubinho do dinheiro. Ele chama de controligarchs, essa elite bilionária que arquiteta planos para controlar tudo, desde negócios, finanças, economia, política e até assuntos privados da vida das pessoas. São eles a classe dominadora que age nas sombras do poder político-financeiro. O termo controligarcas é um neologismo com as palavras controle e oligarquia. Oligarquia ou oligarcas, por sua vez, se refere a um grupo restrito de indivíduos que se unem e combinam o monopólio e controle de um ou mais setores da sociedade, estendendo seu domínio para áreas além da econômica e abrangendo também a política, a cultura, a religião e toda outra que considerem importante para obterem uma hegemonia de poder. Então, controligarcas são esses megapoderosos e mais ricos do mundo, exercendo poder de controle e manipulação nos altos escalões, desde a política, finanças, economia, no mundo todo. E seus métodos vão desde chantagens mediante dossiês, ameaças, espionagem, compra de favores, sabotagem, pressão midiática e lavagem cerebral. Ou até também o uso de tecnologias para persuadir ou induzir, ou até alterar os comportamentos humanos. De todo modo, o que o autor chama neste livro de controligarcas, por uma questão de adaptação ao nosso idioma e cultura, o português do Brasil, eu escolhi denominar oligarcas no poder ou oligarcas no controle. E algumas vezes também uso o termo apenas oligarquia ou oligarcas. Mas todas essas expressões usadas como sinônimos e representando a classe dominante que trabalha nos bastidores desse poder global. E a primeira coisa, para o que chama a atenção ao autor, é para o fato de que os oligarcas globais ambicionam um projeto de poder supranacional. Isso é, além das fronteiras de países. E um dos mecanismos que utilizam é a filantropia, ou seja, através de instituições de caridade e ajuda comunitária, eles penetram em todos os lugares e países, e assim fazem suas maquinações através de ONGs financiadas por eles para introduzir na cultura e na política daquela região as influências ideológicas que irão gerar retorno a esses magnatas, em termos de mercado para investimento financeiro, mas também para removerem governos, alavancar políticos locais que se comprometam com a causa globalista e etc. Os oligarcas internacionais possuem uma agenda global, um conjunto de planos e metas que contam com um amplo aparato tecnológico, jurídico e político propriamente para executar esses projetos. Lembrando que os dados e informações aqui expostos são respaldados por pelo menos 168 páginas de bibliografia ao final do livro, com fontes que podem inclusive ser rastreadas pelo próprio leitor. E o autor aqui expõe que tudo o que se opera na sociedade está entrelaçado para corroborar a escalada de um regime autoritário global. E, para tanto, os distintos setores da sociedade são peças que se encaixam numa espécie de tabuleiro global para a finalidade de viabilizar um governo plutocrata, que seja controlado por essa elite chamada aqui de oligarca. Seja as questões econômicas direcionadas por Klaus Schwab em seu Fórum Econômico Mundial, ou a suposta defesa climática com a promoção dos carros elétricos, por exemplo, ou ainda com o combate às chamadas injustiças sociais, com a imposição das famosas pautas woke ou LGBTistas. Se rastreadas, todas essas coisas levarão a um grande quebra-cabeça sendo montado para favorecer o consórcio de poder que as figuras tais como Soros, Gates, Finney, Morgans ou os Rockefellers representam. E é nesse jogo, onde os bilionários têm todas as peças em suas mãozinhas, que cada narrativa é propagada. E serve como uma peça, sendo movida, manipulada, que são elas as mudanças climáticas, direito das minorias, proteção dos animais, justiça social. Tudo não passa de mentiras ensaiadas, cultivadas pela mídia que também pertence a eles para criar fantoches e zumbis no laboratório social, qual todos eles fazem parte, como micro-organismos em um tubo de ensaio.
nos quais é injetado substâncias reativas para induzir comportamentos e mudanças estruturais específicas e favoráveis aos tais cientistas sociais que então nos manipulam. Mas a grande questão por trás disso, ou o porquê conseguem eficácia nesses seus projetos, é justamente porque esses plutocratas, a oligarquia mundial, juntos eles são os donos de quase tudo que exige, em termos daquilo que faz a economia do mundo girar, digamos. Eles controlam o mercado financeiro, os bancos, a indústria da mídia e farmacêutica, os maiores grupos tecnológicos e boa parte da classe política também. E, por exemplo, nesse aspecto, Klaus Schwab possui a iniciativa dos Jovens Líderes Globais, que recruta e treina líderes políticos para assumirem papéis definidores nos parlamentos de seus respectivos países. Esses líderes devem ocupar postos na burocracia estatal e disseminar de lá tudo o que Schwab e os globalistas de plantão desejam, rumando suas cidades e países para a conformatação de um plano de nova ordem global que os oligarcas então almejam. E é assim para todo outro setor. Sempre uma agência, uma ONG ou uma instituição globalista, financiada ou pertencente diretamente a um dos oligarcas, é quem promove um indivíduo, partido ou empresa que irá ocupar determinado cargo, função ou posição, na sociedade, no executivo, no legislativo ou no judiciário, para de lá então fazer avançar os planos e as agendas internacionais da oligarquia global. Mas Shams Brunner define essa rede de poder dizendo que são um sistema antidemocrático de industriais e empresários titãs da tecnologia e multibilionários, que por seu imenso capital financeiro e aporte tecnológico controlam todos os aspectos da vida humana, ou assim pelo menos pretendem fazer. E o autor lembra ainda que esses plutocratas enriquecem e ganham mais poder a partir de eventos criados por eles mesmos, ou através de especulações financeiras, também orquestradas por eles, mediante informações privilegiadas ou crises econômicas, que ajudam a fomentar. No episódio da SARS-CoV-2, um exemplo, na disseminação global da peste chinesa em 2019, menos de 3 mil indivíduos pertencentes a essa classe super rica, segundo o autor, lucraram mais de 5 bilhões de dólares, enquanto mais de 160 milhões de pessoas caíam em completa falência financeira devido aos lockdowns e protocolos sanitários desumanos, que faliram inúmeras pequenas e médias empresas em todo o mundo. Dados também citados pelo autor mostram que os mega investidores como Rockefeller, Gates, Soros, Bloomberg, outros também, aumentaram em quase 40% o seu patrimônio financeiro naquele período. BlackRock, Vanguard e State Street aumentaram o lucro em quase 35% só em 2019 e 2022. Os 25 maiores membros do Fórum Econômico Mundial ganharam mais de 10 trilhões, e se somado o lucro de todos eles, apenas no período da moléstia farmacológica, suas riquezas vêm dos meios de comunicação, tecnologia, energia, educação, farmacêuticas, além, é claro, da indústria alimentar. E é por isso que todas as crises globais ocorrem nas áreas alimentar, energética, de saúde ou relacionada a bancos. É justamente porque são esses os setores que eles mais controlam. Mas não é só nisso que estão envolvidos. Brunner também elenca as iniciativas desses oligarcas na área da biologia, da genética. Eles investem, por exemplo, em pesquisas de transhumanismo, buscando, dentre outras coisas, perpetuar a eles mesmos ou a sua genética, prolongando suas vidas ou tentando transferir suas consciências para outros cérebros, outros corpos ou até para máquinas imortais. E não obstante as tramas desses bilionários para a hegemonia de poder, perspassa as épocas. Em 1901, John D. Rockefeller fundou em uma mansão familiar em Manhattan, nos Estados Unidos, o Instituto Rockefeller de Pesquisa Médica, um equipado laboratório biomédico que promoveria pesquisas de última geração nas áreas de biomedicina, genética e engenharia molecular avançada. E seja por qual motivo for, em maio de 2009, foi lá também que se reuniram Bill Gates, George Soros, Ted Turner, Michael Bloomberg, Warren Buffett e Oprah Winfrey, todos integrantes da oligarquia global, ou como chama o autor aqui, de clubinho do bem, para discutirem o futuro do nosso mundo. Até onde vazou trechos dos assuntos discutidos, um dos temas principais foi a superpopulação do planeta. Gates já havia ministrado uma palestra nesse tema um ano antes, numa conferência em Long Beach, na Califórnia, e os demais membros se deixaram, na ocasião, influenciar pela pauta e pelos persuasivos argumentos do fundador da Microsoft. O discurso de Gates priorizava a redução populacional, e Ted Turner, fundador da CNN, logo se posicionou favorável às ideias de Gates, sendo seguido por Oprah Winfrey. Ao final, a resolução era que trabalhariam para garantir que a humanidade parasse de crescer, isto é, que a natalidade e a fecundidade dos seres humanos fossem drasticamente reduzidas.
Isso explica, comentário meu, do porquê, aonde quer que a esquerda esteja no poder político do país, há um avanço na aprovação do assassinato legalizado de bebês no ventre das mães, liberação das drogas para adoecer e causar óbitos dos jovens e todo tipo de incentivo a relacionamentos homoafetivos que não geram filhos. O autor cita a estimativa baseada nos investimentos financeiros desses oligarcas em clínicas abortivas, campanhas publicitárias e financiamentos de ONGs de ativismo anti-gravidez, de que, se juntassem o que todos do Clubinho do Bem investiram até ali, daria um montante de US$ 1,5 bilhão, que seriam responsáveis por aproximadamente 3 milhões de bebês em gestação tendo sido interrompidos antes de nascerem. Ai, ai. É curioso também que desde 1991, pelo menos, Gates e Rockefeller já tinham trabalhado juntos por essa mesma causa, num projeto à época chamado de Investigação Populacional e de Saúde, que promoviam em países pobres a fabricação e aplicação de inoculadores medicinais com seringa e agulha, se é que você me entende, na população de baixa renda na África, na Ásia, na América Latina. E se já não fosse suspeito bastante, a Fundação Rockefeller também trabalhou intimamente por décadas com o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas de ninguém mais, ninguém menos do que o Dr. Fauci, o cara da saúde nos Estados Unidos, durante o caso global do vírus chinês em 2019. E acrescentam-se a isso que em 2010 a Fundação Rockefeller tinha ensaiado e protocolado certos procedimentos médicos e sociais em caso de um contágio de vírus mundial. O exercício foi denominado de lockstep, no português, passo-chave ou peça fundamental. E em outubro de 2019, 2 meses antes da China registrar seu primeiro caso oficial de SARS-CoV-2, Gates também replicou esses protocolos e exercícios médicos, só que agora sob o nome de Evento 201. E se vê daí que os objetivos e métodos dessa classe ou clube de bilionários vai muito além do poder político-financeiro. Eles querem o controle total das crenças, da moral e do comportamento da sociedade. E como é de se esperar, os oligarcas atuam por através de uma rede de contatos pela qual operacionalizam suas artimanhas e planos. Pessoas nos setores-chave nas instituições certas de poder público ou privado que dão a eles informações ou acesso exclusivo do que precisam muito antes de aquilo acontecer. Ou fornecem a eles proteção e acobertamento quando são os próprios oligarcas quem dão curso a determinada coisa que querem que aconteça. Mostra disso é que, embora tendo provas levantadas pelo Departamento de Justiça de que a Microsoft cometeu antitrust ou outras violações corporativas, a empresa de Bill Gates recorrentemente se safou de quaisquer indiciamentos na justiça. E não só isso, mas estendeu as mesmas práticas ao resolver investir na indústria farmacêutica. O segredo para ser poupado de investigações sérias ou de acusações relevantes nos tribunais é ter consolidado uma equipe de indivíduos aliançados nas mesmas causas que ele, ou comprados por propina, ameaças, chantagens, ou o que tiver de ser. Ao abraçar a causa da saúde global, a Fundação Gates cooptou apoios e conchavos fazendo doações exorbitantes a ONGs, empresas farmacêuticas e até a OMS, doando à ONU milhões de dólares, tornando-se o principal doador particular dessa instituição. E no mesmo compasso, sua relação com Anthony Fauci, o porta-voz científico do governo norte-americano para assuntos de saúde em todo o período da doença epidêmica da China, fez de Bill Gates um homem de muitos contatos. E desde 1990, os laços dele com Fauci, Epstein, JP Morgan e outros rendeu idas e vindas desses a Seattle, na mansão de Gates, e de lá as articulações que o mundo não vê ou ouve, mas sofre os efeitos quando são colocados em prática. Em 1998, Gates ainda aliançou com Fauci de tornar-se o maior financiador da produção de inoculantes injetáveis para doenças epidêmicas. Inicialmente, Gates daria a Fauci 750 milhões de dólares para a efetivação desse projeto. E em fevereiro de 2020, um grupo de especialistas em saúde estava então reunido na sede da Fundação Gates a deliberar sobre os procedimentos medicamentosos que seriam aplicados em todo o mundo. E mesmo antes da OMS declarar oficialmente a pandemia, Gates já havia anunciado em suas redes sociais que ele ia combater o contágio global da doença. Ou seja, ele já sabia que iria se espalhar pelo mundo todo. Mas não é somente essa coincidência que ocorreu. Curiosamente, todos os protocolos sanitários adotados pela ONU e impostos aos países, máscara facial, lockdown, distanciamento, medição de temperatura, restrições de viagens e vários outros, eram, por acaso, as mesmas diretrizes compostas por Gates anos atrás, quando ele dizia estar se preparando para um evento de saúde global. Literalmente, os protocolos da OMS eram as diretrizes desenvolvidas pela Fundação Gates. E ao mesmo tempo que os modelos de controle e contagem do número de infectados que a OMS também adotou como oficial e confiável, era o do College London. Mais uma coincidência, só isso. A Fundação Gates tinha investido 80 milhões de dólares nesse instituto e desde 2016 tinha uma parceria estreita com a entidade, supostamente confiável cientificamente. E não bastasse as incongruências do próprio modelo de
contagem e projeção dos mortos pelos vírus de Wuhan, a pessoa, o suposto especialista, teve de ser demitido depois de flagrado desrespeitando os protocolos de bloqueio sanitário que seu próprio modelo matemático ajudou a estabelecer para o mundo. Mas a questão premente é que, antes de tudo, ter o domínio da narrativa dos processos e protocolos que direcionam determinada ocorrência no mundo, seja de saúde, guerra ou calamidade natural, dá a tais bilionários o controle social. A possibilidade de controlar tudo é isso. E o que mais desejam é justamente ser como deuses e ter todo o poder na Terra. O mundo tem hoje 6,8 bilhões de pessoas, disse Bill Gates em palestra no TED em 2010. Logo terá 9 bilhões. Se fizermos um trabalho bom em saúde reprodutiva e procedimentos vacinais, poderemos reduzir isso em 10, talvez 15%. E cá para nós, isso não é redução populacional? Então não há como negar que o que mais desejam é modificar o mundo à sua maneira, modelar a sociedade conforme o critério que essas elites querem e acham aprovado. Mas isso não é agir como se o mundo fosse deles? Como se a sociedade fosse sua maquete, que eles mudam conforme seu gosto particular? Sim. Então, eles se consideram, de fato, os donos do mundo, como se refere a brilhante autora Cristina Jiménez na sua obra. Mas no que diz respeito ao que Sean Brenner elenca aqui, ele descreve Gates como um fanático do controle populacional disfarçado de especialista em saúde global. Mas em todo esse plano e pretensão, Gates não está sozinho. Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, é a mão amiga que sempre apoia os projetos de Gates e do Clubinho do Bem. Schwab também é um desses plutocratas bilionários que acredita ser iluminado e ter o dever ou a missão de salvar o planeta Terra. O que não significa salvar os seres humanos, né? Quando oligarcas presunçosos como ele falam em salvar o mundo, eles estão se referindo aos animais, às plantas, aos rios, às florestas. Não que também amem a natureza, nem nada disso, mas porque pretendem que apenas eles usufruam dos recursos naturais do nosso planeta. Em junho de 2020, Schwab declarou, por exemplo, em palestra virtual, que via a necessidade de uma grande reinicialização do mundo. E falou também sobre encontrar solução para os futuros problemas globais. Mas a questão é simples. Quem elegeu ele ou seus amigos do Fórum Econômico para serem os heróis da Liga da Justiça Mundial? Quem votou em Schwab e Gates para atuarem como Batman e Robin na luta contra o mal? E pior que isso, essa dupla dinâmica considera que o mal, ou os vilões, somos nós, a população em geral. E, portanto, os esforços deles é justamente para erradicar a raça humana e salvar as árvores, as baleias, os ursos polares do terrível desastre climático causado supostamente pelos seres humanos. Para Schwab e seus riquinhos adestrados é necessário recriar a estrutura global, o modo como a sociedade, os governos e as empresas funcionam, e alinhar todos esses às exigências de uma sociedade modernizada e tecnológica. E segundo o palhaço de terno e arrogância, esse processo deve se dar por meio de um novo contrato social, onde a matriz liberal ou capitalista é então substituída por um sistema totalmente inclusivo e sustentável. A economia terá de ser verde, descarbonizada e a motivação não sendo mais o lucro, mas a cooperação em escala global. Ele mesmo chama isso de governança global, cujas etapas estão amplamente apresentadas em seus livros A Quarta Revolução Industrial e Aplicando a Quarta Revolução Industrial. Outra base importante para essa mudança é o que chamam de transição energética, que significa eliminar o uso, para nós, é claro, dos combustíveis fósseis e impor o uso de eletrificação, que se trata de carros elétricos, energia eólica ou solar, reaproveitamento do esgoto para uso como água potável, extinção do consumo de carne animal trocada por carne artificial feita de insetos ou coisa do gênero, tudo em nome do bem-estar mundial. E sob clara promessa de que não teremos nada, mas seremos felizes. Não por acaso o plano de governo anunciado por Biden durante sua campanha eleitoral tinha sido uma copia e cola das metas traçadas por Schwab e divulgadas em seus livros e palestras no Fórum Econômico há décadas. E também, não coincidentemente, tanto Biden quanto Boris Johnson na Europa tinha como slogan os dizeres reconstruir melhor no futuro. A ideia era que o futuro seria reconstruído diferente do passado. Mas o problema é que esse diferente era para pior. A teoria deles é que os seres humanos danificaram o meio ambiente e agora a mãe natureza agoniza na UTI e para salvá-la, preciso é que o mundo seja desligado, formatado e reiniciado sobre outros padrões. Muito mais justo, igualitário, inclusivo, sustentável, blá blá blá. E para os super-heróis bilionários como Gates, Schwab, Bezos ou Zuckerberg, isso faz com a extinção da propriedade privada, a nossa, claro, e não a deles, e toda a transição de um mundo consumista para um mundo sustentável. A promessa de Schwab é que não teremos nada,
não seremos proprietários de nada. Isso inclui nossa casa, carro, talvez nossas roupas, ou quem sabe até nossa escova de dentes. Talvez também tenhamos de usar escova dental compartilhada, quem sabe? Afinal, nenhum sacrifício é grande demais se a meta é purificar o planeta do mal que nós causamos a ele. O ideal é nos voluntariarmos para os campos de eugenia controlada, onde escolheremos dentre os vários tipos de diferentes para ter uma boa morte. Um suicídio assistido. Na teoria da quarta revolução industrial, alguns humanos ainda serão necessários, mas não muitos. Não se empolga aí não. Esses poucos, porém, serão cadastrados, controlados e gerenciados por inteligência artificial. E farão parte de uma categoria de cidadãos mundiais que não terão nacionalidade nem pátria, ou família, crença religiosa, nada disso. Serão espécies híbridas, cumpridores adestrados de suas funções sociais. Aparentemente, no rigor do que prescreve a obra Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. O que para Schwab não teria nada novo. Desde a juventude, por exemplo, seu pai pertenceu a grupos totalitários, o nacional, socialistas alemães, por exemplo, e também há um grupo simpatizante nazista chamado Bem-Estar Popular Nacional Socialista, cuja filial usava trabalho escravo de prisioneiros de guerra para fabricar máquinas de guerra industriais. Então, de totalitarismo e escravização, usando a fábula de bem-estar social, essas conversinhas fiadas, Schwab, desde o seu pai, ele conhecia muito bem, pois seu pai foi pioneiro nisso. E se você duvida que o gene totalitário da família Schwab também habitava em Schwab, Schwab filho, observe as declarações dele, num livro que ele escreveu em 1971 sobre gestão empresarial. Ele postulou que, à medida que as empresas crescem, podem reduzir custos. Mas empresas rivais concorrentes tendem a fazer disparar uma briga feroz por preços e fazer reduzir os lucros das empresas. Então, para sua própria sobrevivência, a empresa maior deve eliminar concorrentes completamente. Essa tese de Schwab foi atualizada e expandida depois em 2010, mais ou menos, e tomou forma sob o nome de Teoria das Partes Interessadas, que diz que uma empresa é como uma comunidade ligada, portanto, a grupos sociais que dependem dela para sobreviver. São as partes interessadas, como diz ele. Logo, essa empresa deve fazer de tudo para prevalecer no mercado, porque sua falência comprometeria toda uma cadeia de dependentes que ligam-se a elas: clientes, fornecedores, funcionários, os pequenos comércios que vendem produtos no varejo aos funcionários e clientes dessa empresa, e etc. Se bem repararmos, veremos que essa é a planta ou o esquema do que desde 2019 ele vem apresentando como Great Reset. Um conceito que defende um tipo de gestão cooperativa, ou capitalismo de cooperação, onde a meta é a ajuda mútua ao invés do lucro e crescimento, como no capitalismo tradicional. Mas, em outras palavras, é um tipo de comunismo 2.0, exatamente como Zizek delineou e defendeu na sua obra Covid-19 e a reinvenção do comunismo, de 2020. Então, se vê que o Fórum Econômico de Schwab promove é muito similar ao que Karl Marx desejava. A diferença é que no sistema de Marx e Engels não temos nada e tudo pertence ao governo. E no sistema de Klaus Schwab não teremos nada e tudo pertencerá a uma classe gestora de super ricos, os oligarcas no controle. O relevante é que esse modelo econômico pretendido pelos oligarcas, embora não seja economicamente fechado como tentou ser a antiga União Soviética, Cuba ou Coreia do Norte, ainda assim é restrito e controlado como a China atual, que mesmo tendo uma economia aberta ao mercado, o governo central controla tudo e rege com mão de ferro todas as áreas da vida dos chineses, gerenciando até o que seus cidadãos falam, pensam e como agem. E para isso, o ditador chinês tem um sistema de crédito social, o qual os homens de Davos, os amigos bilionários de Schwab, tentam fazer com que os governos ocidentais implantem também em seus respectivos países. Basta lembrar que Kissinger foi o mentor de Schwab quando ele cursava a faculdade de Harvard, e também foi Kissinger, junto com a família Rockefeller, quem ajudou a China a ser o que é hoje, uma tirania chamada capitalismo de Estado. E é isso definitivamente que o clube de bilionários buscam fazer ao Ocidente, substituir a democracia por um sistema de governo transnacional totalitário. Por isso não se engane, a Comissão Trilateral, o Clube Bilderberg, o Conselho de Relações Exteriores e até mesmo a ONU estão todos pactuados nisso, e cada um atua numa área específica da sociedade para conduzi-la a esse derradeiro fim. E nesse projeto o Fórum Econômico funciona como catalisador de todos esses grupos, o anel que controla todos os outros anéis, que em outras palavras quer dizer, aquele que coordena os demais grupos para que cumpram a missão de moldar as agendas globais, regionais e industriais para as metas correspondentes à nova ordem mundial, ou grande reinicialização, como diz Schwab. E não há como dizer que são só especulações e achismos de James Brunner, já que o próprio analista político e ex-vice-secretário e diplomata americano, Toby Talbot, frequentador do Fórum Econômico, ele mesmo admitiu em 1992 que a nacionalidade como a conhecemos será obsoleta e todos os estados reconhecerão uma autoridade única e global. Ele disse ainda que o termo cidadão do mundo terá assumido um significado real até o final do século XXI. Na época, Schwab costuma
elogiar o Fórum Econômico e as iniciativas de Schwab, dizendo que o Fórum era o principal apoiador de uma autoridade única global e o mais empenhado a favor de uma governança global. E hoje não é o que mais ouvimos a mídia ou a ONU dizendo de uma governança global? Até chamam de ESG para as empresas e governos locais, junto com as 17 ODS e a aclamada sustentabilidade. Tudo para guiar a humanidade a esse regime totalitário universal. E para não restar dúvidas, num post de 2018 o porta-voz do Fórum Econômico publicou: a democracia está a se tornar um efeito colateral danoso, e aqueles com poder de agir não devem mais ignorar que precisam agir. É hora de um novo contrato social. E a saga continua a perpetuar-se no caminho de se construir esse futuro melhor, como foi também o slogan da campanha de Joe Biden à presidência em 2020. Essa rede de manipulação e mentiras é ampliada sobre a população. Ele, Joe Biden, como fantoche dos oligarcas, é a marionete perfeita, a bonequinha de luxo usada e descartada pela classe dominante globalista. Quando ele era vice-presidente durante o governo Obama, ele já tinha se prostituído à elite global abraçando a agenda verde, garantindo um futuro sustentável, com um financiamento de mais de 500 milhões de dólares para uma startup de painéis solares, que nem é preciso dizer que pertencia a associados do Fórum Econômico de Klaus Schwab. A promessa era a mesma: vamos construir um futuro melhor. Ele disse à época que esse investimento geraria milhares de empregos e tiraria dos Estados Unidos a dependência do petróleo estrangeiro, além de reduzir significativamente as emissões de carbono. Mas nada disso aconteceu. Apenas 2 anos depois, a empresa já não existia e, junto com o prejuízo do governo, veio a público a revelação de que os donos da extinta empresa tinham sido os principais doadores da campanha de Barack Obama. Por isso, ganharam de Joe Biden um contrato milionário com o governo no ramo de energias sustentáveis. E outro escândalo foi que vários dos diretores dessa empresa sustentável e ecologicamente correta simplesmente eram também sócios ou proprietários de empresas que atuavam no segmento, imagina, do combustível fóssil. Ou seja, o slogan de protetores ambientais e de empresa verde era só marketing e politicagem. E a pergunta é: Joe Biden não sabia disso? A administração Obama teria caído num golpe? Ou será que eram todos farinha do mesmo saco, todos membros da mesma quadrilha de corruptos e de mentirosos? Eu fico com essa última opção. E os esquemas não param. Após declarar falência, a sede dessa empresa e diversos maquinários dela foram negociados a preço de banana para ninguém mais, ninguém menos do que Bill Gates, o nosso queridinho Bill. E outra parte do mobiliário foi adquirido por uma empresa de tecnologia do Vale do Silício, fornecedora de discos rígidos para o reprodutor de jogos da Microsoft. Chamos Brunner diz, enfaticamente então, que nessa trama são todos comparsas. Também não é novidade que o então governo Biden, ele já como presidente dos Estados Unidos, aproveita cada oportunidade que tem para taxar ou aumentar impostos de setores energéticos e petrolíferos, usando a narrativa de sustentabilidade e agenda verde. Imposto sobre o gás natural, imposto sobre o petróleo bruto, sobre o carvão. Ou você acha que Haddad, ministro da Fazenda do governo Lula, foi quem inventou a doença do fetiche por taxação e por aumento de impostos? Isso vem de longa data no manual de destruição do país que os esquerdistas seguem. E para Brunner a conclusão é simples. Os oligarcas donos do mundo usam seus fantoches nos governos para lucrar absurdamente, criando caos e pânico na sociedade, seja com mentiras sobre o clima, crise econômica ou epidemias de doenças fabricadas. Observe que todo o mercado chamado tecnologia verde ou renovável, energia solar, energia eólica, veículos elétricos de tecnologia de fabricação de baterias de lítio recarregáveis e até os softwares e componentes eletrônicos que se aplicam à indústria da sustentabilidade, tudo isso já são dos mesmos super ricos que dominam a indústria petrolífera, de computação, de extração de minérios e por aí. Qualquer que seja o ritmo da dança, a música quem canta são eles. Eles ganham em quaisquer dos cenários, no pré ou no pós-reset. E no final o complô se organiza assim. Ninguém sabe se de fato a Terra será superaquecida por mudanças climáticas drásticas. Ninguém sabe se a tal economia verde irá resolver qualquer coisa. Mas, pelo sim, pelo não, eles optaram por nos obrigar a seguir as diretrizes da ONU, suas ODS e Agenda 2030. E lá no futuro, a gente confere se deu certo ou não. Isso é ou não é uma tirania, amigo leitor? Diz você. E para mais, nessa pauta de controle global, o esquema não estaria completo se não mencionarmos as cidades inteligentes. Tanto a ONU como o Fórum Econômico empenham-se na conformatação de áreas urbanas habitáveis 100% controlada por inteligência artificial. Cidades onde tudo é digitalizado, desde o transporte público até a descarga da sua casa. Mas isso implica que, se a Microsoft, a Google ou outra grande empresa tecnológica é quem fabrica e gerencia todo o software e banco de dados algorítmicos que operam nas cidades inteligentes, logicamente,
os oligarcas donos dessas empresas é quem, na ponta final, terão o derradeiro controle funcional da sociedade, induzida a viver e trabalhar nessas smart cities. Muito pior, porém, é o fato de que as configurações que essas tecnologias e os aparelhos digitais que fazem tudo funcionar nas casas, no trabalho ou nas ruas dessas cidades inteligentes não são confiáveis, pois devem ser programadas a seguir os protocolos da ONU e toda outra que os globalistas quiserem definir. O que inclui as panaceias do movimento woke, LGBT, ideologia de gênero, abortismo, anticapitalismo, e todas as narrativas climáticas. Por exemplo, se um cidadão desse lugar deixar de seguir quaisquer cláusulas do politicamente correto, quaisquer delizes na fala, numa postagem ou no olhar dessa pessoa, isso pode ser usado contra ele numa ação judicial por iniciativa da própria inteligência artificial, que julgou que aquela pessoa infringiu alguma norma ambiental ou alguma das 50 milhões de leis que protegem as mulheres contra o terrível machismo masculino estrutural. E esse homem pode ter, quem sabe, piscado para ela ou lhe cumprimentado com bom dia. E na interpretação da inteligência artificial ideológica programada com algoritmos feministas, esse homem usou um tom inadequado. Ou então ele não pediu permissão à mulher para cumprimentá-la. Ele teria então cometido violência imaginária ou algo assim. E punido então com multa ou prisão. E o autor, para referendar isso, conta o caso ocorrido em maio de 2023. Um cliente da Amazon, que possuía uma casa inteligente controlada por inteligência artificial da própria Amazon, teve o transtorno de ser bloqueado por sua própria residência. Um entregador de iFood havia acusado esse homem de ter sido racista ao atendê-lo pelo interfone da casa. A acusação se provou falsa posteriormente, mas mesmo assim a inteligência artificial tirou desse homem o acesso dele a qualquer parte da casa. Ele sequer conseguia acender uma lâmpada ou abrir uma porta. Literalmente ele virou prisioneiro da sua própria casa. Seu telefone, computador, geladeira, máquina de lavar e até contas bancárias e de internet foram travadas pela inteligência artificial, causando a ele uma asfixia digital e impedindo até de sair para comprar comida. O próximo passo seria, se o problema não fosse esclarecido a tempo, o de a inteligência artificial acionar a polícia e aquele homem ser então levado preso por uma casa inteligente e ideologizada, pelo que parece, porque ela segue toda a cartilinha da cultura do cancelamento da esquerda progressista. Ai, ai. Mas o reino oligarca não pode ser instituído se não vencerem também a guerra contra os agricultores ou contra a agricultura. O plano desses magnatas é inviabilizar a produção rural, limitando o acesso das pessoas comuns a alimentos orgânicos normais. E nesse quesito, Gates e Zuckerberg preparam um novo cardápio para substituir a carne animal por carne artificial, composta de insetos ou de material sintético. Junto com isso, a tática no campo político é de enrijecer as leis e burocracia, dificultando os produtores rurais de manter seus negócios de criação e abate de suínos, de bovinos e também de verduras e hortaliças. Na Holanda, no Canadá e no Brasil, vemos uma guerra em curso contra os fazendeiros e gente que se dedica à lavoura. E pelo menos na Europa, o discurso é mais aberto. Os hipócritas de terno de lá dizem que estão forjando uma transição da agricultura para uma economia verde. E até já disseram que o processo seria mesmo doloroso para muitos. Em outros lugares, como no Brasil, a coisa anda avançada, mas é feita às sombras, acobertada pela mídia e discretamente votada por parlamentares corruptos. Tudo em nome das mudanças climáticas. As desculpas, contudo, são distribuídas pela ONU. Espalham que as flatulências das vacas destroem a camada de ozônio. Supõem que as áreas florestais são derrubadas para serem tornadas pastos para o gado de abate. Alegam que áreas verdes naturais são exploradas para plantio de grãos, etc, etc. Tudo retórica cafajeste para implantar as ODS da Agenda 2030 e migrar a parte sobrante da produção agrícola para as mãos dos oligarcas que já detêm o mercado financeiro, farmacêutico, militar, educacional, enfim, todos os outros. Em Holanda e Canadá, o governo limitou ou reduziu o uso permitido de fertilizantes, restringindo as possibilidades de produção agrícola dos fazendeiros de lá, levando, inevitavelmente, a uma escassez no campo. Na Irlanda se seguiu o mesmo, e em todos esses casos a justificativa é sempre atender à Agenda 2030. E na cabeceira dessas tratativas está a Fundação Rockefeller, prometendo trilhões de dólares aos países que adotarem as metas da ONU. E para decorar o bolo de mentiras, uma subsidiária da ONU declarou em nota oficial que o uso de fertilizantes é o principal causador de poluição da água e das emissões de gases de efeito estufa. E como mentiras e hipocrisia é o prato da casa dessa gente globalista, eles têm dito que os fertilizantes são emissores de metano. Mas, ironicamente, os Rockefeller, por anos, ganhou dinheiro com patentes de tecnologias produtoras de fertilizantes. E só depois das patentes expirar é que eles passaram a demonizar os defensivos agrícolas. E, imediatamente, apareceram patentes registradas dos Rockefeller e Gates
de novos produtos e tecnologias ambientalmente sustentáveis, inclusive a de proteína animal artificial para substituir a carne animal. A farmacêutica multinacional Bayer, cujos proprietários frequentam todos o Fórum Econômico Mundial, pelo menos uma década antes já havia começado a adquirir a tecnologia de produção de sementes da Monsanto e desenvolver pesquisas de cultivo de sementes editadas geneticamente. E também tornou-se ela parceira tecnológica de uma empresa de biotecnologia financiada por Bill Gates, cuja área de desenvolvimento é o de plantas autofertilizantes, isto é, modificadas geneticamente para dispensar o uso de fertilizantes químicos. E mais ainda, Bezos, Ted Turner e Gates há anos vêm comprando milhares de hectares em áreas cultiváveis de primeira linha e terras agrícolas para manejo de gado e suínos, o que dá a entender que pretendem ter eles próprios suas fazendas produzindo carne e verduras, enquanto eles fabricam para nós alimentos artificiais, frango sintético, fungos fermentados, larvas, vermes, insetos. Mas, enfim, só bobos e alienados é que vão achar mero acaso que apenas depois de garantir terras agricultáveis para eles e de patentear todas as tecnologias chamadas de economia verde e tudo mais, só depois disso é que os multimilionários das Big Techs começaram a pressionar governos e opinião pública acerca de que é necessário haver uma transição da matriz energética, do consumo de carne animal, do uso de poluentes como fertilizantes, etc, etc. Tudo para uma tal economia sustentável ou economia verde. Ah, tá. Para mim, parece mais é um manual de como fazer a população se dar mal. E ele se dá muito bem, né? Assim, o que assistimos é a tomada completa de poder por uma elite burocrática e bilionária, que usam sistemas legais, a juristocracia dos países, os parlamentos políticos e as instituições internacionais como a OTAN, ONU, Banco Mundial, para interferir no curso das coisas e empurrar o mundo para a direção do colapso e de uma crise generalizada. E no decurso disso, propor eles soluções meticulosamente pensadas, que sequestram a autonomia dos países e faz a sociedade refém de um aparato tecnológico digital, que é óbvio, é controlado também por eles, pelos oligarcas das Big Techs e do Foro Econômico, que são os mesmos que frequentam e compõem o círculo de poder dentro dos Bilderberg, Clube de Roma, Squambones e várias outras sociedades de cavaleiros que eles fazem parte, todas, óbvio, maçônicas e satanistas. No fundo, tudo se trata de poder e controle. Tal como Lúcifer intentou controlar tudo no céu em lugar de Deus, e não conseguindo, premeditou então controlar toda a terra e as pessoas. Mas assim está escrito, o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Apocalipse 20:10. E assim encerra a análise da obra Oligarcas do Controle, expondo a classe bilionária, seus acordos secretos e a trama globalista para dominar sua vida, de James Burnner.